Olá, boa tarde a todos. É com muita alegria, com muito entusiasmo que nós retomamos aí nossas análises sobre a relevância social do poder a partir da perspectiva teórica de Niklas Luhmann. É importante eu deixar registrado com vocês que eu tenho certa dificuldade de entender, analisar e explicar a perspectiva teórica de Luhmann, pois considero que Luhmann escreve muito mal, ele tem pouca preocupação com clareza, com objetividade e muito menos com a compreensibilidade didática daquilo que ele escreve, né? Então, muitas vezes é uma escrita intrincada. Eu já cheguei muitas vezes a achar que fosse problemas de tradução, mas já consultei os originais, já li outras traduções para outros idiomas, e o problema existe no original também. Ele é um autor obscuro, complexo e muito difícil de ser entendido. Então, não raro nessas análises, nessas reflexões sobre a relevância social do poder, a partir da teoria dos sistemas de Niklas Luhmann, eu vou me valer da própria literalidade textual, né? Embora eu não goste desse tipo de análise, não goste desse tipo de reflexão, de tal sorte que eu possa passar para vocês um mínimo de segurança teórica em relação a Niklas Luhmann. Ao contrário de Carl Schmitt, ao contrário de Kelsen, que são autores que eu entendo bem e conheço profundamente, Niklas Luhmann é um autor que nos enseja alguma dificuldade compreensiva e reflexiva. Mas, voltando aí, ele vai dizer o seguinte: a constituição do poder político, diz Luhmann, não é relevante só para a política. Ela modifica a sociedade como um todo, né? Então, a constituição do poder político não é algo que deve preocupar apenas a política, mas deve chamar a atenção da sociedade como um todo, né? Ele vai dizer: com a formação dos sistemas políticos particulares na sociedade, que podem basear-se na violência física superior, alcança-se uma certa sistematização de fins e, com essas, também uma dependência maior da decisão com respeito ao emprego do poder. Continua ele: não se alcança, todavia, uma monopolização integral do poder na mão do Estado. E aqui é muito interessante, porque ele vai dizer, olha, isso não significa apenas que se deve prever o exercício do poder contra as instâncias decisórias politicamente legítimas, postas sob pressão social ou até ameaçadas com violência, porque se queria influenciar suas decisões sobre o poder. Um outro problema, e aí diz ele, talvez um problema ainda maior, né, é apresentado pelo volume de poder social, olha que interessante, que surge e permanece fora de qualquer relação com o sistema político. Olha que interessante. E aí ele vai dar exemplos. Primeiramente, sobretudo, o poder na família, despotismo no sentido literal, né? O poder dos sacerdotes, que influenciam, né, o poder da economia, em especial o do proprietário, né? Muito discutido modernamente. E hoje em dia o poder exercido pelo sistema educacional, que serve de recurso à decisão sobre a atribuição de status. Todos esses fenômenos levam à questão dos limites da politização do poder. Então,
A família tem um poder, o sacerdote tem um poder, o proprietário tem um poder e o sistema educacional também tem poder. E todos eles não só detêm poder, como exercem esse poder. Ainda continuando aqui, gente, vamos dizer assim, numa literalidade, né, recorrendo-se ao texto de Luhmann, né? São pouquíssimas páginas que vocês têm de ler, mas eu considero essas 5, 6 páginas de Luhmann mais difíceis do que 60 páginas de outros autores aí, como Kelsen. É necessário ver inicialmente que existem desenvolvimentos paralelos em outros setores de meios e sistemas espaciais que restringe o uso de sanções negativas e possibilitam a diferenciação de sanções positivas e negativas. Segundo o Código do Amor, veja como Luhmann é difícil, está falando de poder, aí já vai para o Código do Amor, né? Não é possível ameaçar com sua retirada, pois essa já é própria retirada e não dá, por conseguinte, poder nenhum. No campo da economia, o poder é neutralizado pelo dinheiro, isto é, pelo poder do que possui recursos parcos. É possível comprá-los. Fica sendo, então, apenas uma questão de recursos próprios e de cálculo racional, o quanto cada um tem a oferecer. Em comparação com a redistribuição arcaica, tardia, de bens escassos na grande casa, né, da sociedade, a economia do dinheiro possibilita uma nítida diferenciação entre os estímulos positivos e as sanções negativas, e com isso uma diferenciação das formas respectivas de influência. E aí continua Luhmann, né? Juntamente, essa reflexão torna claro quanto a política, de um lado, usurpa hoje em dia funções distributivas, utilizando o dinheiro para neutralizar e contrapor. De outro lado, em que medida o poder não politizável fica defasado na sociedade. Note-se bem, trata-se sempre de poder em sentido estrito, e não dos simples fatos de pais de família, sacerdotes, proprietários ou educadores exerçam influência na percepção de suas funções. Trata-se de que suas funções lhe fornecem meios de ameaça e sanção que podem utilizar como fundamento de poder, mas que, mediada pelas estruturas de expectativa, agem por antecipação e podem causar, assim, efeitos funcionais difusos, né? Então, ninguém obedece o proprietário, o sacerdote, o pai de família ou o educador pelo mero medo da sanção ou pela consequência sancionatória, né? Há um respeito, há já um temor, há já internalizado, né, essa potestade. O problema socioestrutural não está de forma alguma na superação ocasional da cúpula de dominação do sistema político. Isso foi, regra geral, bem superado pelas sociedades, pois o poder social tem de transpor-se para o político enquanto ameaça do sistema político. O problema está, segundo Luhmann, além disso, na não eliminabilidade do poder nas interações não políticas, na fronteira da especificação funcional de outros setores da sociedade, no puro amor pessoal, produção racional e pura troca, puro trabalho de formação. Não somente a autoafirmação do sistema político é também um problema político permanente, segundo o teórico alemão, diante das fontes de poder em toda a sociedade, mas igualmente a manutenção específica funcional de outros sistemas como outros, né? Então,
é preciso que nós entendamos aí, né? E ele ainda vai além, ele vai falar, esta dupla problemática da possível ameaça ao sistema político de um lado, da não politização e da difusão funcional do poder social de outro lado, está à base da própria evolução social. A intensidade e o alcance da problemática depende de outros fatores e se altera com eles, sobretudo com independências funcionais e com estratificações. Interdependências crescentes multiplicam as fontes de poder politicamente incontroláveis, né, na sociedade, o que não significa, sem mais, que as manifestações de poder também seriam incontroláveis. Tudo bem até aí? Né? Daqui a pouco a gente continua a reflexão. Percebam vocês que é difícil, né, você sair da literalidade textual lumaniana para você tentar compreender a reflexão que ele está propondo. Porque mesmo se atendo ao texto, né, é com um grau de dificuldade que a gente interpreta, examina, analisa e tenta compreender aquilo que esse sociólogo alemão tenta nos expor.